Bem-vindo ao podcast do Grupo Sancom, o Visão de Quem Faz, onde a gente conversa sobre o que realmente acontece na gestão das empresas, falando de inovação, crescimento e desafios do dia a dia. Hoje aqui comigo está o Felipe, diretor da Pronos Tecnologia, que vai conduzir essa conversa junto comigo. E hoje a gente recebe o time da Estrutural Zorteia e da Gênios Plantadeiras. Visão de Quem Faz, podcast. Sejam muito bem-vindos, né? Obrigada pela presença de vocês. Eu vou começar então pedindo, né? A gente vai falar um pouquinho da história das empresas. Então, para isso, vou pedir para que vocês se apresentem, né? Falem seu nome, sua ocupação e quanto tempo estão, né, na empresa. Perfeito. Meu nome é César, sou controller da empresa, tanto da Estrutural quanto da Gênios. Estou exatos 2 anos e 2 meses na empresa em Campos Novos. Então, meu nome é Luiz, né? Estou na empresa há 7 anos, sou da área de TI, sou especialista em TI. Sou Renato, estou 1 ano e 3 meses por ali. E sou responsável por parte da toda a gestão da parte do sistema e automação, e também agora com automação através dos IaaS ali. Certo. Então, eu vou pedir assim para a gente ter um contexto, né, de trajetória, assim, né? Contar um pouquinho para a gente dos principais marcos da história, se foi assim, né? Se a Gênios surgiu depois, ou se as empresas já começaram, né, nasceram juntas, e qual, né, o core business de vocês. Estrutural Zorteia surgiu antes da Gênios. Ela tem exatos 32 anos, completa esse ano. Mas antes, o seu Eduardo Zorteia, que é o fundador da empresa, ele com um grupo de irmãos, né, os familiares, eles tinham uma outra empresa, antes da própria Estrutural, que acabaram se separando e cada um foi para um lado. E aí o seu Eduardo fundou a Estrutural Zorteia e os irmãos dele fundaram a Zorteia Construções, que é lá do Mato Grosso do Sul. Então, hoje, ambas as empresas fazem negócios em conjunto, mas elas funcionam de uma maneira diferente, cada um com a sua própria gestão. E 10 anos depois surgiu a Gênios, de uma maneira inusitada. O seu Eduardo ele gosta realmente de plantar, ele tem algumas fazendas, e ele comprou uma plantadeira. E a plantadeira prometia não embuchar. Porém, na hora do vamos ver, a plantadeira embuchou e ele resolveu criar uma plantadeira. E criou a Gênios. Foi daí então que nasceu a Gênios. São mercados bem diferentes, né? Sim, são bem diferentes, mas a paixão dele pelo plantio, né, impulsionou ele realmente a fazer algo que para ele o mercado não atendia. Então ele acabou criando a Gênios e hoje é uma empresa nacionalmente conhecida que realmente olha para o produtor, ele olha no detalhe. Realmente muitos produtores têm problemas com outras marcas que prometem e não cumprem, e a Gênios é diferente. Então, está no mercado até hoje, a gente está expandindo, espero não só no Brasil, mas América do Sul e tanto a própria Estrutural também. Era até essa a minha próxima pergunta, assim, em termos de, né, de futuro, assim, de expansão, né? Já existe, assim, um planejamento estratégico desenhado, né? Um futuro aí que vocês vislumbrem para os próximos anos? Sim, a empresa está num processo de sucessão, onde a Flávia Zorteia ela assumiu a empresa há 3 anos, junto também com o próprio seu Eduardo no comando. Então ela vem colocando mais tração na empresa para realmente expandir com novos negócios, novos clientes, tanto na parte da estrutura quanto da Gênios. Então realmente tem essa vontade de expandir, né, de trazer mais pessoas de fora, de valorizar as pessoas de dentro e realmente tornar a empresa cada vez mais viva, porque a empresa ela foi constituída realmente para longevidade. Então ela tem essa ideia, então ela veio com essa força para cada vez mais a empresa crescer. Bacana. Agora, né, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre desafios, né, de TI e de operação, né? Hoje, Luiz, os principais desafios da TI que você tem, assim, com relação a essa questão. Hoje você é responsável pela TI das 2 empresas, né? E na tua visão, assim, durante esse processo que se deu aí, né, na construção, como o César falou, de uma outra empresa, assumir isso aí para dentro de casa. Até então, antes você tinha infraestrutura on-premise, agora vocês foram para uma infraestrutura de nuvem. Qual que eram os desafios disso antes, né, que você tinha? Por que você buscou o cenário de nuvem para expandir a parte de operação tecnológica de vocês? Bom, diante dessa expansão mesmo, que o César já comentou da empresa, né?
que são duas atividades, temos o Parque Fabril da Gênesis lá dentro, mas a nossa estrutura é uma só, né? Não é, nós temos um CNPJ só, então. Mas a maior dificuldade que nós tínhamos antes também, questão de mão de obra mesmo, né? Você ter pessoas para atender todas essas operações, né? E subindo nós migrando isso, de on-premise para IaaS, né? A ideia era também tirar um pouco de cima do TI, toda essa carga de trabalho, né? Que o TI demandava e você não conseguia ter mão de obra, tá difícil hoje nessa parte na área de tecnologia, né? Você dá uma continuidade, né? Da forma que a gente queria, né? Um atendimento melhor ao usuário, um suporte melhor. Então, com isso facilitou. Nós estudamos muito, né? Fomos pesquisar, analisar aonde que nós íamos. Tem um tempo que a gente estava tratando isso e projetamos isso, né? Sim, Até que chegou um momento que a gente conseguiu fazer isso, né? Legal. Por aí nossa parceira, né? E aí começamos, né? Ah. Virar a chave disso para realmente concretizar essa migração, né? Perfeito. Facilitou para nós, sim, muito, né? Hoje o TI está mais colaborativo com o usuário, né? Consigo demandar outras instâncias que nós não fazíamos antes, porque demandava também a estrutura nossa física, né? Questão de sistema, facilitou. A gente está atingindo mais usuários hoje que nós temos usuários externos, né? Perfeito. Não da Gênesis, mas das obras da empresa, da estrutural do usuário até, né? Que tem os canteiros de obras, tem o Brasil afora, né? E isso nós não tínhamos eles não tinham acesso, né? Que hoje vai nos permitir. Estamos ainda no início dessas tratativas, dessa implantação também externa, né? Mas já está melhorando muito, né? A atividade que sentimos aí nesses pouco tempo que está operando no ambiente IaaS, né? A melhoria já é visível, né? É considerável, sim. Isso é visível. A gente, claro, tinha os desafios, né? Fomos eliminando etapas aí para chegar. Ainda estamos, digamos, arredondando muitas coisas, né? Mas já está muito aceitável por tudo, né? Todo o pessoal, os usuários, o pessoal interno e externo estão assim, com atividades já não sentiram impactos, né? Digamos assim, com essa migração, né? Legal. Interessante, né? Porque quando você fala em não sentir impacto, né? Hoje ainda existe uma percepção, assim, uma certa questão de cultura com relação quando a gente fala de cloud, né? O usuário, ele vem acostumado a trabalhar num formato on-premise, né? Infraestrutura dentro de casa, que a gente chama. E a gente que visita algumas clientes, especialmente na região aqui, né, a região que a gente se localiza mais no oeste, a gente tem uma percepção ainda que a maior parte das empresas ainda tem certo medo, né, nessa questão de cloud, né? E para o usuário, muitas vezes a percepção do usuário é que o impacto no trabalho dele talvez não seja tão positivo por estar em cloud, por uma infraestrutura de nuvem, não estar aqui dentro da minha casa. Para o diretor é algo, putz, não estou mais vendo o meu servidor aqui dentro, né? Não tem essa visão. Pô, onde é que estão os meus dados, né? Será que, né, estão seguros lá onde estão? E assim, a percepção do usuário de vocês, como que foi, assim, depois que vocês migraram, né? Porque a gente sabe que existe ainda aquele certo tempo quando a gente faz uma migração ainda num formato como foi da Zorteia, né? Até inclusive eu acho que um projeto relativamente rápido, né? Desde do processo que a gente conseguiu fazer. Mas o pós disso a gente sabe que tem, obviamente, né? O suporte, a parte dessa sustentação. E qual foi, assim, o sentimento do usuário, né? Assim, de vocês. O que vocês perceberam lá no usuário, né? Que basicamente o que a gente faz, né? Quando a gente migra até pensando na Zorteia e vocês enquanto TI, em core de negócio, a ideia é entregar uma melhor usabilidade para o usuário, não é piorar o trabalho dele, né? Então, assim, a percepção do usuário, se vocês conseguiram medir, assim, alguma coisa com relação a isso? Sim, até no momento antes da gente implantar, migrar para a nuvem, a gente reuniu os key users lá, né? Explicou, ó, vai acontecer um processo aqui e vocês vão ficar responsáveis por mensurar e passar para nós as informações, né? E o objetivo nosso aqui é fazer com que ninguém sinta. Então, legal. esse é o objetivo. Ninguém vai sentir o impacto disso. Se algo acontecer nesse sentido é porque está sendo errado o processo. Então, a migração vai ser sem nenhum impacto para o usuário. E foi isso que aconteceu. Claro que a gente mapeou tudo antes do processo, a gente criou tarefas lá que cada um teria que executar e fazer
a migração, isso é normal, toda migração tem uma certa, tem aquele empuxo ali para começar a rodar, Sim. mas foi muito rápido a implantação. ah, Teve os momentos onde sobrelocou vários, até o César deu uma mão para nós lá no dia, assim, né, liberando para o usuário, faltou algumas situaçõezinhas, mas no decorrer de um todo, assim, foi muito rápido a implantação e muito tranquila. Legal. E buscando informações com os usuários, até a gente rodou uma enquete interna lá, né, Pô, que num legal. aplicativo que a gente tem. Os dados foram bem positivos, assim, no sentido assim, não, para mim tá tranquilo, eu não senti nada, parece que tá mais rápido. Então, a gente sentiu zero, zero, zero Pô, que impacto legal. negativo, foi muito bom. E fora que a gente acredita que a gente está na melhor tecnologia, atualização mais rápida e direta, então isso é, o Luiz pode falar melhor que eu, né, que está mais tempo lá. A gente não precisa mais desembolsar um grande volume de dinheiro para manter sempre atualizado um servidor on-premise, né? Perfeito, perfeito. Aqui, Eu até ia perguntar sobre isso, assim, do que motivou vocês, né, a irem para a nuvem, porque às vezes a gente vê essa resistência, sem né, dúvida. de não ter o servidor físico em casa, o medo da disponibilidade também, né. Então, né, como vocês começaram a olhar para essa jornada, que vocês já falaram, né, o processo de transição, mas o que motivou de fato e como foi, assim, convencer o board executivo a fazer esse movimento, né, ou se veio já de uma demanda da diretoria, foi uma, né, uma sugestão do time de TI, como isso aconteceu? É segurança, essa é a palavra. Assim, obviamente, toda mudança gera um desconforto, é natural do ser humano. Se a gente vai mudar de um apartamento, uma casa, as primeiras semanas são bem ruins, porque ainda vai encaixotar, desencaixotar, arrumar, enfim, ter que comprar novos móveis, equipamentos, isso é normal. Isso, então, para o usuário também é a mesma coisa. Mas passou um pouco tempo, já melhora. Então, a experiência do usuário realmente foi muito boa depois que passou um certo período da implementação. E quanto realmente a questão para a direção, a venda foi segurança. Uhum. Hoje nós estamos com um servidor on-premise. Caso aconteça algo aqui dentro, né, vamos dizer, a gente não quer, mas isso pode acontecer, a gente vai ter um problema e a gente realmente vai perder muito tempo, muitas informações e pode até custar mais caro. Uhum. Sem dúvida. Além do nossa equipe interna de TI poder fazer outros tipos de trabalho, realmente trabalhos onde a gente possa enriquecer internamente, ajudar o usuário e não propriamente a parte de infraestrutura. Sem dúvida. Então, com um parceiro correto, que a gente possa contar igual a Pronos, a gente conseguiu realmente obter um êxito realmente de segurança, onde agora o nosso TI obviamente tem mais tempo de realmente trazer novas soluções para dentro da empresa. É o que está acontecendo hoje, tanto com o Luiz, quanto com o Renato, quanto com o Pedro. Então, a equipe está bem mais coesa, a gente tem praticamente 500 funcionários, então Uhum. imagina uma equipe de TI tão enxuta, atendendo praticamente 500 funcionários. Legal. Exatamente nesse ponto, né, César? Que querendo ou não, de uma forma ou de outra, vocês também transferem um pouco do risco tecnológico de vocês para um fornecedor, né? E para um data center que está preparado para assumir esse risco, né? Essa é a principal gap aí, né? E com relação a tornar o TI mais estratégico, é isso que de fato acontece. Porque, bom, o Luiz aí também é um pouquinho mais velho, eu também sou um pouquinho mais velho. A gente vem da época que o TI era visto como um cara que arrumava o computador lá, né? Então o computador parava, ele ia lá e ainda é. ainda é. Existe, exatamente, lugares. existe essa cultura ainda, né? E na minha época, a gente era visto, vem o rapaz lá configurar o meu e-mail, vem liberar o meu site, é o chato lá que tá bloqueando meu acesso ao Facebook, né? Mas ele não era nessa época ainda não era visto a importância dessa ligação, né, dessa aproximação da tecnologia com o core do negócio, né? E consequentemente, quando você está olhando para um TI, onde o TI ele não quer olhar somente para a tecnologia, mas trazer benefícios para otimizar o negócio, isso que basicamente torna o TI mais valoroso para a empresa, né? Porque ele consegue olhar para soluções de mercado, ele consegue trazer uma nova tecnologia, aí sim, para otimizar um certo processo, ele consegue olhar mais para aspectos de segurança da empresa como um todo, né? Então ele não precisa olhar somente para o aspecto de segurança daqueles servidores que ele pode transferir
para um parceiro que faça isso ou para uma empresa que faça isso, não necessariamente em cloud, né? A gente fala de cloud porque cloud existe, né? Os benefícios, obviamente, que a gente não vai elencar todos aqui, mas que por si só tu consegue fazer e transferir essa responsabilidade para o parceiro. Obviamente, né, gente? A gente sempre fala de TI, de segurança e de cloud, especialmente, são responsabilidades compartilhadas, né? Então tem uma responsabilidade dentro da minha empresa e tem a responsabilidade do meu parceiro, né? Então é bem interessante esse olhar, cara. E assim, eu vejo que algumas empresas da região aqui, a Zorteia é uma delas, assim, a gente é perceptível que vocês se preocupam com isso. Eu acho muito legal isso aí, sabe? De não é aquela coisa de, putz, eu vou ter que gastar ali, sei lá, R$ 1.000 num firewall, vou ter que fazer alguma coisa. Tipo, para eles assim, um encargo isso, assim, sabe? É uma dor isso. E vocês não, vocês enxergam como melhoria de processo. Então, cara, isso é muito legal, assim, na Zorteia, sabe? Enquanto parceiro que fornece soluções para vocês, né? Eu acho bem interessante isso mesmo. É um investimento, né? Sem Querendo ou dúvida. não, Isso aí. realmente a gente investe muito em segurança, a estrutural Zorteia, vamos dizer, no papel ela está aí há 32 anos no mercado, tem clientes muito grandes, então assim, o core dela sempre foi a questão de prestar um serviço de qualidade e segurança, né? Porque nós fazemos obras portuárias imensas, né? Tem obras offshore também, então a complexidade é imensa, tanto na parte desde a engenharia, fabricação, quanto montagem externa. Então, assim, da mesma forma, a gente traz isso para os setores administrativos. O TI é um setor muito estratégico para a parte de governança. Então, a parte de LGPD, compliance, então, o TI tem papel importantíssimo nisso. Então, se a gente tem a nossa TI mais preocupada com a infra on-premise, a gente acaba perdendo esse parceiro estratégico para outros pontos que a gente consegue atacar, como esse que eu mencionei. O parceiro, ele também é preocupado com que você trata os dados dele, né? Exato. Exatamente. Então, você tem que gerar essa segurança para o parceiro ao qual você comercializa também, né? Sim. Então, isso faz total diferença, né? A gente até, né, estava falando aqui que uma das questões que levou, né, foi a questão da segurança, né, que às vezes a gente também não faz essa conta. Aliás, a gente faz só a conta, né, de, tá, eu tenho um servidor físico, ele vai custar lá 150 mil, eu pago em X anos e não vê, né, a hora dedicada desses profissionais para cuidar desse ambiente, né. E o ganho que vocês trouxeram aqui foi realmente os profissionais estarem dedicados para atuar proativamente, né, na estratégia de negócio da estrutural. E até a gente vem falando muito de inteligência artificial, né, é impossível a gente não trazer esse assunto para a pauta, e aí eu acredito que isso também proporcionou para vocês, né, ter tempo, né, e pessoal dedicado para olhar para isso, né. Então, o que vocês têm de projeto hoje de inteligência artificial, né, aplicado ali no negócio de vocês? Hoje a gente tem uma visão do que a empresa que não entrar nessa onda das IAs hoje, né, vai ficar muito para trás, né. Uhum. A IAs hoje ela está se tornando tá se caminhando para vários tipos de vertentes, né. Então surgiu como um chat lá que fazia perguntas e respostas, ele te respondia. Hoje esse chat já melhorou mais porque ele entende tudo que você já perguntou para ele, já tem uma memória por trás, um LLM fazendo os processos e, claro, ainda continua sendo lá a multiplicação de matrizes, né? Só um processador mais rápido, pega todas as informações, multiplica, sugere informações. Mas a segunda onda que está vindo das IAs, ela está saindo dessa multiplicação de matrizes e realmente ela entendendo todo o contexto e te trazendo informações reais. Uhum. Então, isso que está surgindo. Então, mas as empresas que não entrarem na primeira onda de IAs, que são aqui fazer todos os processos de organização de dados, fazer com que entenda todos os teus processos, não vai conseguir entrar numa segunda onda direto, que Uhum. são os agentes, vamos dizer assim, né? Sim. Essa segunda onda, todo mundo está falando, são os agentes voltados ao processo mesmo. Os agentes entendendo o processo de como você trabalha, entendendo todo o teu mecanismo da indústria e realmente te propondo ali o que você tem que fazer de melhorias em vários segmentos. Então, é isso que a estrutural, até o César olha muito para isso. Foi o César que trouxe isso para a empresa e eu surgi ali para exatamente isso, para colocar a estrutural Zorteia no mundo das IAs. E a gente está conseguindo fazer um processo e um trabalho muito espetacular ali dentro, né? Eu te digo assim, com toda certeza, nesses anos de
de consultoria que eu andei pelas empresas, a gente tem um processo ali que dificilmente uma empresa na nossa região tem hoje, né? Uhum. Então a gente está construindo aplicativos que está facilitando a vida lá do usuário, lá da ponta. A gente está desenvolvendo aplicativos para o RH, ali para a parte da TI, né? Então tudo com IA embarcado. Uhum. E a gente está chegando num aplicativo que a gente chama que é a nossa Skynet, né? A Uhum. gente vai responder, vai perguntar qualquer coisa para ela, de toda a nossa empresa, de todos os dados da nossa empresa, ela vai responder. A gente conseguiu, assim, estamos bem avançado nesse sentido. Então, aplicando a IaaS em tudo. Aplicar IA dentro de um processo, ele é bem caro, né? Uhum. Ele é um processo caro, né? Porque hoje é 2, 3 empresas que dominam tudo, né? Uhum. Aí as empresas do mundo dominam a plataforma, dominam essa inteligência, ainda ele é um custo meio caro para o processo. Mas que no futuro vai se pagar, né? É isso que o Renato colocou aí hoje. Está se tornando para nós lá quase que um dia a dia. Cada dia surge coisas novas, ideias novas, né? O César também, como ele comentou, trouxe essa visão para dentro da estrutural, que ainda, pegado os 3 anos pós que ele chegou para a estrutural e antes, são visões totalmente diferentes da parte de gestão, né? Então, isso mudou muito. Tem bastante coisa em transição ainda, que vai vir mais ainda, né? Mas esse emprego das IAs dentro está em todos os setores, hoje é visível as melhorias, né? Uhum. E é um primeiro passo, né? A vinda do Renato também agregou muito, né, para a empresa, né? E é a tendência, né? Caminho sem volta, né? Você ir Por seguindo exemplo, também, né? às vezes um desenvolvimento que a gente demoraria ali 16, só um exemplo, 16 horas para se construir, às vezes um relatório, uma regra, hoje com a ajuda das IAs a gente faz em 2 horas, Nossa, 1 hora. Uhum. Esse é o emprego correto, né? Uhum. Fazer com que ela te ajude, né? Não substituir a atividade, né? Exato. Porque basicamente isso, né? Porque, cara, tu imagina, 16 horas é tipo assim, uma otimização do processo muito grande, né? Muito grande, né? Ô, Renato, e assim, e hoje vocês usam as soluções da Senior, né? Tanto do RP e HCM. Sim. E todas essas soluções que vocês falaram, que você acabou de mencionar, esses aplicativos que vocês desenvolvem, consequentemente integradas ao Senior, né? Sim. Porque hoje entendo que o Seniors, me corrija, é o core, né, de gestão de negócios de vocês, né, de gestão de empresas, né? E o HCM para gestão de pessoas, óbvio, né? Uhum. Exatamente. Hoje esses aplicativos que facilitam a vida do usuário olhando pro banco de dados nosso, né? Trazendo as informações de lá e entregando de uma maneira mais rápida para o usuário, né? E construindo ferramentas ali através disso também, né? Então a gente tem soluções hoje ali na fábrica, a gente implantou semana passada, que o usuário precisava imprimir relatórios, ordem de produções, por exemplo, um dos exemplos que hoje ele consegue imprimir bem mais rápido com a IA embarcada, olhando ali e ajudando o usuário a imprimir as ordens. Por exemplo, ela vai lá ver se não tem desenho, se não tem desenho, ela já tira aquele processo de fora e já traz só o que realmente ele precisa imprimir, né? Então, tem várias situações ali que a gente está melhorando, né? Mas a gente está com uns projetos bem grandes aí, né, na empresa, que logo vai sair do papel, assim, que vai ser um estrondo aí no mercado. Que legal. Ô, cara, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, obviamente, a Zorteia é indústria, né? Indústria, então trabalha muito com a parte de metalurgia mesmo, né? E a gente vê muito se falar de redes industriais, né? Os famosos OTs da vida, né? Aí, né? E hoje, como que tá isso? Vocês já têm equipamentos ligados, interligados, né? Em rede de, né, automação? Hoje vocês têm uma rede específica para isso ou ainda estão, né, adquirindo esses equipamentos, né? A gente sabe que tem muita coisa aí hoje, né, que já com tecnologia embarcada o cara consegue fazer muito, enfim, com inteligência artificial, tu consegue gerar toda uma certa informação para a gestão, né? Uma hora a máquina, quanto que ela está consumindo, tu consegue gerar mais inteligência, mas esse equipamento, consequentemente, precisa estar ligado a uma rede de computador, com o protocolo TCP/IP ali. Como que tá isso, Luiz? Assim, como que tá a parte fabril de vocês mesmo, assim? A gente já tem bastante coisa já hoje interligado, né? Separados por VLANs, né? Esses dispositivos já estão rodando, tem máquinas a laser de corda, tudo tão interligado hoje, já é embarcado já quando você adquirir a máquina, né? Já tem softwares específicos para aquilo, embarcado, que já tramita, se conversa com os projetos da engenharia. Agora a gente está numa fase de implantação de apontamentos, tem uma melhoria na parte de apontamentos também, que vai estar implantando em vários setores dentro do chão de fábrica hoje,
o usuário lá, o operador vai estar apontando ordens de produção, concluindo, fechando, abrindo, fechando, né? Então, a gente tem há um tempo já isso, né, rodando dentro do chão de fábrica, né? Legal. Então, isso, agora a gente está partindo para uma virada de chave, com algumas melhorias, né? Onde vai ficar mais fácil, né? A ideia é avançar mais também, né? Perfeito. Internamente, o Renato mesmo participa também dessa parte também lá, né? Uhum. E vem trazendo pessoas também que vão se envolvendo, trazendo ideias novas, né? E a ideia é partir Perfeito. com as IA também já nesse ambiente Já também. embarcando ali. Apontamento de produção é vocês que fizeram? Vocês usam da Senior? Qual que Não, vocês estão usando aí? Desenvolvimento de vocês, sabe? Que legal. Numa área como são duas indústrias, né? Na estrutural Zortea é desenvolvimento interno, né? Perfeito, perfeito. Mas ainda pegando essa parte dessa rede neural da máquina com todo o processo, a nossa região é uma região que vamos dizer assim, que é muito antiga os maquinários, Sim. né? Você pegar uma região e pra você fazer um investimento num maquinário novo ainda é muito Caro, né, Uhum. Renato? caro, né? Então você pega a maioria das indústrias, essas aí que a gente conhece, ainda tem equipamentos que não tem essa conectividade, né? Equipamentos antigos, mas a ideia é realmente isso, né? Trocar para que você consiga ler cada vez mais como que está acontecendo lá no chão de fábrica, né? É híbrido, né? Basicamente, né? Tem os equipamentos conectados, outros não. Isso aí. E a gente sabe que isso vai uma graninha boa, né? Uhum. Exatamente. Isso aí. Hoje a gente vê um aumento constante aí, né, das notícias de ataques cibernéticos, né, e vazamento de dados. E eu queria entender como vocês estão se preparando, né, em relação à segurança digital. Premissas que levou a gente migrar nossa parte de servidores internos que nós tínhamos, principalmente com a parte do sistema, né, banco de dados, a gente subindo para essa plataforma em nuvem, também para repartir termos mais digamos, uma segurança, né, porque a plataforma até então contratada também vai ter que ter as suas seguranças, né, e com isso nós sentimos também mais seguro, né, não está só com nós, né? Estamos dividindo esse risco, né. Hoje essa parte de segurança, dia a dia você tem novidades, né, tanto negativas quanto positivas, né. Então, você tendo uma empresa que é dedicada a isso, fazendo essa gestão também, ela está mais atualizada, porque você manter isso dentro da estrutura da empresa, no caso da Exorteia, também demanda um investimento, um custo mais elevado, né, para você estar sempre com essa segurança, né. Então, digamos, esse compartilhamento hoje dessa segurança com a empresa contratada, com a plataforma, que no caso é a Prontos com nós, né, eles também têm essa visão mais aprofundada, mais dia a dia, tem outros clientes, estão no mercado mais introduzido, né, que nós dentro da empresa, que não tem ninguém dedicado somente a isso, né, e eles já estão, né, dedicados a isso. Então, nos passa uma segurança um pouco maior, né, Claro. de tudo que está no mercado hoje, né, Mas que outras estratégias, né, além da cloud, que vocês estão agregando também, né, para tratar de segurança, assim, né? Vocês têm segurança de perímetro, vocês trabalham conscientização, trabalham com, né, filtro de e-mail, que outras, né, tecnologias vocês estão utilizando, né, ou iniciativas que vocês vêm fazendo? internamente a gente tem toda essa parte acho que quase todas as empresas hoje, difícil é que não tenha um firewall bem protegido, que esteja dentro de um nível no mercado hoje que te atenda, né? A parte do usuário, a gente tenta a conscientização hoje de várias formas, né? Educando ele, né? O que realmente é risco, o que não é risco, né? Hoje é isso que a gente trata dentro, né? Dentro das ferramentas de segurança que a gente tem, né? É orientação, né? Porque o usuário também não deixa de ser um risco. Se ele não souber o que ele está fazendo, é um anexo de e-mail, alguma coisa, se ele chegar de abrir, tem toda a segurança por fora ali, mas internamente ele também acaba sendo um risco, né? Se ele não estiver bem orientado, né? Chegou suspeito, o que eu devo fazer? Né? Quais as tratativas, as políticas internas a gente está elaborando, estamos mudando tudo, né? Estamos revisando, isso é contínuo, essa revisão, né? Tem que ser contínuo, né? Porque todo dia muda, né? Então não é fazer uma vez e deixar lá pro resto da vida, não. Sim. As coisas vão mudando, você tem que sempre estar avaliando ela é mutante, né? E tudo está conectado. A gente realiza o pen test, né, que é realmente uma ferramenta importante para entender como é que está o nosso nível de segurança dentro da empresa,
conscientização aos usuários, porque hoje com as ferramentas de inteligência artificial, você tem um período gratuito que você vai lá e coloca, pergunta, enfim. Então, há orientações dentro da empresa para que realmente não se utilize essas ferramentas para colocar informações da empresa lá dentro para Governança, né, César? exatamente essa parte de governança. Então, Perfeito. a conscientização quanto ao usuário é muito importante para a utilização de qualquer ferramenta, porque ela está disponível e de uma hora ou outra, por mais esse investimento que a gente faça, a gente está na mão do usuário. Sem dúvida. Se o usuário ele for negligente, infelizmente não há investimento de segurança que nos salve. Perfeito. Uhum. Então, a parte de conscientização é uma parte que, teoricamente, a gente não tem tanto custo, mas a gente tem muito trabalho por ter que conscientizar praticamente 500 pessoas a respeito de boas práticas, de como utilizar as ferramentas dentro do nosso RP, porque hoje a informação é o bem mais precioso que a gente tem. Uhum. Então, qualquer tipo de informação que a gente jogar na internet referente à empresa é um risco total. Sim. Então, a gente está investindo muito nessa questão junto aos usuários. Fizeram a Exortea e a Genius começar a pensar em cloud, né? E o César trouxe para nós que um dos principais norteadores era a questão de segurança, né? Foi a primeira palavra que você usou, né? E aí a galera, né, muita gente pensa que porque eu estou em cloud, eu estou seguro, né? Na verdade, nem sempre é assim, né? Então, o que o Luiz falou, né? Buscou um parceiro para que ele tivesse mais segurança na sua infraestrutura. Então, ele tirou a responsabilidade de ter um servidor ali, de ter um ar-condicionado ligado, de ter uma estratégia de backups para essas máquinas, de ter um plano de continuidade de negócio local. A gente sabe que tudo isso é dinheiro, né, para que você construa essa infraestrutura dentro do seu negócio. E, obviamente, com as tecnologias de cloud, você consegue economizar recurso, né, capacidade de investimento, né, reduzir o CAPEX, que a gente chama, e aumentar o custo de operação. Né? Só que a gente sabe que isso é muito mais reduzido. E quando a gente transfere essa responsabilidade para um parceiro de cloud, você precisa ter conhecimento desse parceiro e também confiança de que ele vai estar, né, prestando tudo aquilo que está contratado. Né? Então, a gente sempre, quando a gente fala de nuvem, a gente busca, obviamente, né, até para as empresas que estão buscando cloud, que elas analisem esses aspectos. Onde está esse data center? Né, onde que essa infraestrutura está hospedada? Quais certificações de segurança que essa infraestrutura tem? Né? Quem são os profissionais que trabalham com essa infraestrutura? Porque o que é o diferencial que eu acredito em tudo e não só em tecnologia ou segurança ou qualquer trabalho que você realize, você falou ali, César. O dono das empresas fundou a Genius, ele tinha uma dor e ele tinha capacidade de produzir algo para reduzir, mitigar aquela dor. E o que é o diferencial nisso? É a máquina? É o conhecimento para poder elaborar o serviço. Então acaba que lá na ponta o que difere é o serviço também. Então às vezes a gente vê, né, grandes players e são excelentes em termos de tecnologia, a gente nem pode falar desses grandes players, né? AWS, Google GCP, entre outros, mas e a pessoa que vai fazer com que isso funcione? Porque acima de tudo tu precisa ter conhecimento técnico para que isso funcione. Né? Então, não é somente que eu coloquei minha infraestrutura no GCP, lá na Azure da Microsoft, ou na AWS, eu tô segurando, tô livre solto. Né? Você precisa também ter controles de segurança implantados nessas infraestruturas. E o Luiz iniciou a fala dele dizendo que quais são as principais dificuldades. Também mão de obra. Né? Mão de obra de profissionais certificados, qualificados para implementar isso. Então, quando tu tem isso tudo dentro de casa, o que acaba acontecendo? Cara, daqui a pouco o teu setor de TI ele está extremamente, né, com valor agregado altíssimo. E quando você daqui a pouco consegue empresas e parceiros para fazer um outsourcing disso, que a gente vê muito disso, né? Cara, eu não tenho uma especialidade hoje de gestão de segurança aqui dentro da minha empresa. Eu vou contratar um gerente de segurança, vou contratar um pentester, vou formar um analista de SOC para me ter tudo isso dentro de casa? O que é mais barato? O que vale mais a pena para minha empresa nesse momento? Outsourcing, né? Outsourcing. Óbvio, né? A gente está falando de empresas, né, fiéis mortais igual as nossas empresas da região, né? Óbvio, tem empresas que já têm áreas muito mais maduras, né? Que tem um faturamento, né, que exigem que você tenha dentro de casa um banco. Um banco não consegue terceirizar um setor de segurança. Vou dar um exemplo. Tem algumas áreas terceirizadas, mas o setor de segurança é dentro dele ali. Então eu vejo muito disso. Eu vejo muito que segurança ela é uma troca.
né? Então, eu sempre costumo dizer isso, eu uso muito isso como argumento até a gente, eu e a Val, a gente trabalhou no último mês, eu costumo dizer, né? Uhum. Nós estamos muito nessa linha de trabalhar muito, não somente a tecnologia, mas a conscientização, né? A gente até elaborou alguns treinamentos, até está pronto, esse é um novo serviço que vai para o mercado também. Inclusive, a gente comercializou o primeiro hoje, a gente até falou para vocês ali, por um cliente parceiro também, porque entendemos que realmente, cara, segurança é tecnologia, pessoas e processos. Acho que tudo isso aí tem que estar junto para a gente poder, lá no final, reduzir ao máximo o risco que a ameaça pode trazer para o negócio da gente. Então, Como a gente conversou no off ali, né? A maioria dos ataques que vêm de fora, geralmente é trazido por um terceiro, né? O usuário, que vai para dentro da empresa ali, e se ele não tiver esse treinamento, essa conscientização, ele, até mesmo conectando um celular, até mesmo colocando um pendrive numa máquina, Uhum. mas minha máquina está com um USB lá bloqueado. Não interessa. Se aquele pendrive estiver corrompido e você colocou ali, já era. sem dúvida, Ela vai espalhar o vírus. perfeito. Então isso é bem importante, essa conscientização com o pessoal, né? Exatamente. E um ponto bem importante, todos esses anos de estruturar o Zorteia, nunca teve um ataque relevante. Então, eu acho que o trabalho está sendo feito, Tá sendo bem bem feito. feito, né? Perfeito. Uhum. E tem vizinhos ali próximos que a gente conhece que sofrem ataques diretos, né? Constantes. Uhum. Aham. É que, na verdade, hoje em dia não é se e quando, né? Existem métricas, inclusive, que comprovam isso. E é bem interessante, né, Renato? Assim, especialmente no momento que a gente está vivendo hoje com inteligência artificial, o que acontece, né? Se você for fazer uma analogia, cara, a inteligência está ajudando muito, né? Em diversos cenários, negócios, formatos diferentes. Tá ajudando a galera aí, né? Porque hoje, antigamente, pega 5, 6 anos atrás, um hacker, ele precisava ter um conhecimento técnico profundo para poder elaborar um ataque, Uhum. né? E hoje não. Né? Hoje não, cara. Hoje, com inteligência artificial, o cara consegue desenvolver um ransomware na inteligência artificial ali em questão de minutos. E consegue propagar aquele ransomware, né? E aí, o que é interessante, grandes empresas tipo Fortinet, Acronis, entre outras, eles produzem relatórios globais de ameaças anualmente, né? E é claro, a gente vê muita tecnologia ali, vê grupos de ransomware, grupos de hacktivistas ou qualquer outro grupo de hackers espalhados pelo globo, disseminando tipos de ataque, cara, ataques totalmente, às vezes, muitas vezes direcionados a grandes corporações e tal, mas hoje a maior parte desses ataques não são mais direcionados, eles estão aí num site fraudulento, num link de e-mail ali de um phishing, mas hoje, cara, o que a gente está percebendo, assim, a maior parte dos malwares, ransomware, eles estão sendo entregues com engenharia social e não mais de forma tecnológica. Forma tecnológica mesmo de o cara invadir a tua máquina, explorando uma vulnerabilidade, né, e adicionando esse ransomware ali dentro, ou um site web, ou não. Hoje a maior parte dos ataques estão sendo levados para o alvo através de engenharia social. Um phishing, um e-mail fraudulento. Por quê? Porque o controle do e-mail ainda é difícil você controlar o e-mail. Porque tem muitas empresas que, como eu falei, né, segurança é aquela questão de troca. Então tu troca um pouquinho, às vezes, de velocidade por mais segurança, tu troca a comodidade, às vezes, de dar um clique a mais por mais segurança, e o usuário, às vezes, não quer isso. Uhum. E aí o que o usuário faz para facilitar a rotina de trabalho dele? Às vezes ele vai lá no e-mail e reduz lá a parte de phishing. Ele diz que não é spam aquele e-mail ali. Por quê? Porque ele tem medo daqui a pouco de receber um e-mail verdadeiro que cai um falso positivo, que a gente conhece, ou um falso negativo, e ele fica sem receber uma proposta, por exemplo, né? E muitas vezes ele, reduzindo o grau de segurança, ele está abrindo uma porta extrema para o ataque, né? Então, cara, é bem... E assim, é aquela questão da balança, né? Sempre a troca, né? Então, hoje eu vejo que, por isso, é extremamente importante essa visão de que tecnologia não vai suprir tudo. Entra muito naquela questão que o Luiz falou ali. A gente precisa também conscientizar esse usuário. E assim, independente do conhecimento técnico dele, né? Porque a gente não está falando de tornar ninguém especialista em cibersegurança. A gente está falando de dar informação para esse meu colaborador, para esse meu usuário, para que ele tenha o mínimo de conhecimento para que ele
gere a dúvida. Opa, isso aqui tá com cara de ser coisa ruim, vou chamar o TI, eu vou direcionar para minha gestão para analisar. Né? Então esse é o gap. Esse aí é o principal dificuldade que a gente tem A hoje. gente tem que estar conscientizado com os riscos, né? Entender o Sem que é os dúvida. impactos, né? Uhum. Por mais que até ele entendendo, ele vai levar isso até para a vida pessoal dele, né? Porque hoje não é só dentro da empresa. Tanta coisa que se conecta dentro da empresa hoje, é um celular do colaborador. Então, você tem que ter um olhar muito criterioso para isso hoje, porque vai impactar para você, no teu processo, na tua atividade, né? Exatamente. É constante a conscientização, porque fazendo comparativo é como se fosse a segurança do trabalho. Você tem que utilizar os EPIs para entrar na fábrica, num ambiente de obra. Então, a parte de segurança da informação é realmente essa conscientização constante. Porque uma hora você vai conscientizar, tem a semana da CIPAT, a Semana de Segurança do Trabalho. É um ponto que a gente vai levar também TI para essa questão, para essa semana da conscientização do trabalho. Porque Perfeito. Que legal. faz parte, querendo ou não, há uma Uhum. conexão. Quando a gente pensa em segurança do trabalho, a gente pensa em algo físico, um capacete, um óculos, dúvida. uma botina, mas a parte de informação também Bem. é uma segurança do trabalho, né? Perfeito. Talvez você está jogando seus dados na internet, talvez os dados da empresa, isso é muito grave. Sem dúvida. Pode clonar o seu celular, pode clonar a conta bancária. Então, o pessoal do financeiro realmente, toda vez a gente faz um trabalho de conscientização maior devido realmente ao bloqueio que a gente precisa ter na parte administrativa. Então, assim, a gente obviamente quer que a empresa toda participe, mas obviamente para alguns setores a gente tem um reforço maior devido ao trabalho que eles efetuam dia a dia e a volumetria de informações. E a gente falando de segurança, a gente sabe às vezes que uma das dificuldades que a gente vê né, das equipes e das empresas é justamente provar esse ROI da segurança. Porque é um pouco invisível, né? Eu comparo assim que a segurança é igual ao seguro de carro, assim. Só que o carro, no seguro de carro, você vê ali o bem, aí você tem assim, né, eu acho que uma ligação, eu acho que até emocional com aquela coisa física, que aí você consegue tangibilizar melhor. Agora, como vocês conseguem, né, provar esse ROI para a diretoria executiva assim da empresa, né? Como é que vocês trabalham isso hoje? Hoje, particularmente, é difícil fazer um ROI quando a gente fala de segurança, porque é um campo que você imagina vários fatores, vários cenários, né? Então, a gente realmente utiliza o bom senso. O que a gente precisa para estar bem protegido, Uhum. né, hoje? Porque é muito intangível a gente trazer esse número até assim para decisão, né? Porque assim, isso pode acontecer. Não sei, pode acontecer isso e aquilo. E é igual, exatamente, seguro de carro. Você tem um seguro A, B, C, D, você tem vários, mas você escolhe um seguro com bom senso da sua utilização, obviamente, igual a nossa empresa, ela tem um faturamento mais de 100 milhões ao ano, então a Uhum. gente tem que ter uma segurança adequada para uma empresa de mais de 100 milhões ao ano. Perfeito. É isso que a gente traz para o jogo. Então, se a gente faturasse 50 milhões por ano, era uma outra visão que a gente teria de segurança. Com base no nosso faturamento, realmente, e a volumetria de informações, a gente vai subindo a régua da nossa questão de segurança. Porque quanto mais a gente cresce, mais segurança a gente precisa ter também. Uhum. Não é só o faturamento que precisa crescer, a segurança Sim. também tem que acompanhar a gente. Sem dúvida. Então, é essa análise que a gente faz quando realmente a gente vai tratar de segurança. Uhum. É a história de a gente priorizar o investimento naquilo que basicamente a gente precisa, né, César? Exato, faz parte do Faz jogo. parte do jogo, exatamente. Porque assim, a gente sabe que no mercado de segurança é uma sopa de letrinhas muito grande, né? DRDR, MM, DLP, Firewall, né, SASE, enfim, diversos, né? Mas a gente tem que saber primeiro, né? Eu acho que segurança começa no ponto D. Quais são os nossos principais riscos? Né? Eu acho que esse é a principal chave ali da virada, né? Beleza, eu tenho esses riscos, né? O que desses riscos são aceitáveis? Isso é que eu posso, isso posso ficar durante o período. O que eu faço? Eu aceito esse risco, né? Mas a partir do momento que, cara, meu servidor queimou, eu posso ficar 8 horas parado na minha operação? Não posso. Então preciso investir no quê? Preciso investir no plano de continuidade de negócio, que para mim é mais pertinente ao meu negócio,
né? Então é saber exatamente primeiro, fazer gestão desses riscos, identificar quais são os riscos mais prioritários, né? Os piores, os mais críticos, e tu conseguir trabalhar em cima desses riscos, né? Tentando mitigá-los ao máximo, né? E implementando o que a gente conhece como medidas, né? As medidas e controles ali. E é muito interessante, né, cara, como que vocês analisam isso, né? Porque realmente tu calcular ROI em cima de segurança é algo que às vezes é como a Val falou, não é palpável, né? É uma coisa que tu consegue enxergar ali, né? Mas o que a gente vem fazendo muito com os nossos clientes, especialmente porque, óbvio, somos uma empresa de cloud e de segurança, o que a gente tenta levar quando a gente está em reuniões ou até mesmo apresentações é tentar trazer isso para o lado do negócio, trazer a tecnologia para o lado do negócio, explicando às vezes para o decisor quais que são esses riscos, ajudando e apoiando ele a enxergar quais são os principais riscos que ele tem, né? Especialmente quando a gente muitas vezes está tratando com board executivo e não com board técnico, né? Falando assim, né? Então isso, e o que a gente faz? A gente traz na nossa apresentação, né? A gente acredita muito na resiliência cibernética. Eu acho que toda empresa que parte no conceito de segurança, ela precisa ter a resiliência cibernética. O que é resiliência? Não é se, é quando. Quando eu vou ter um impacto? Quando eu vou ser infectado com ransomware, vou ter meus dados criptografados, ou até mesmo um incidente de uma falha de servidor, falha humana, enfim, qualquer coisa. Quando que é? Quando que vai ser? Beleza, aconteceu, criptografou, ferrou tudo, parou meu RP, parou a minha produção, não consigo mais elaborar uma proposta, não consigo mais receber um pedido de uma força de vendas, o que eu faço? E aí a capacidade de ser resiliente. Não, eu tenho aqui, tenho um plano de backup, né, eu consigo me restaurar, colocar minha operação rodar, consigo colocar pelo menos ali um plano de continuidade para aquele momento crucial. E aí o que a gente traz? A gente calcula o retorno de investimento assim. Quantas horas eu estou parado, quanto que isso tem impacto para minha empresa e como que eu posso fazer para me ter pelo menos uma capacidade de que isso não aconteça. Essa é a estratégia principal. Qual que é o prejuízo? Exatamente. Cara, não é a parada de, digamos, um colaborador, mas é geral, né? Geral, parou todo mundo. Tipo assim, a gente né? tem casos aqui na região, obviamente a gente não vai citar nomes de empresas, mas que tiveram um setor de engenharia parado. Um setor de engenharia com 80 profissionais. Eles ficaram com a operação parada em torno de quase 60 dias, né? E aí a gente pensa, cara, a gente estou falando, obviamente, só da área de engenharia. Não estou nem falando de produção, administração, TI, enfim, todas as áreas do negócio. Essa empresa tem uma média de 500 funcionários, se não estou enganado. Cara, quanto que é a hora do engenheiro? Esses caras parados sem projeto 60 dias. Mas aí você está calculando o custo tangível. Tangível. O intangível no impacto lá do cliente, no nome da empresa, em negócios futuros, é algo que você não consegue tangibilizar. Então não dá. Exatamente. Realmente, tudo que é tangível é mais fácil a gente verificar quanto que afetou. Mas a parte intangível que é pior, porque foge do nosso controle. Então, realmente, a parte de segurança, eu vejo que é importantíssima ter. Obviamente, cada empresa, ela trabalha de uma forma. Nem tudo que serve para uma empresa vai servir para outra. E é por isso que a gente tem que contar com o nosso parceiro também para avaliar, fazer uma avaliação, um mapeamento de como é a nossa infraestrutura e também dar a devida sugestão. Assim, eu gosto de fazer comparativos. Quando você vai fazer um seguro de carro, existem as perguntas chaves. Né? Você mora em casa, apartamento, enfim, você utiliza para trabalho o carro ou não, quem dirige. Então, essas perguntas vão definir o perfil que você tem e obviamente a seguradora ela te apresenta, tem essa proposta, essa, e aí você escolhe qual que realmente se encaixa. E é a mesma forma quando a gente vai tratar realmente de segurança, a gente conta com um parceiro, vê realmente como é que funciona a nossa atividade com esse mapeamento e conta também com esse apoio para 4 mãos realmente entender o que cabe melhor para a gente na nossa realidade. César, e se a gente fizer uma analogia, né, analogia muito boa de seguro de carro, mas hoje já existe seguro cibernético. Sim. E aí como que o cara lá que está vendendo seguro cibernético vai fazer para medir o teu perfil? Na tecnologia da tua empresa, o que ele vai olhar? Cara, quais controles de segurança que esse cara aplica? Porque, obviamente, quanto menos controles, menos conscientização, menos processo, mais risco. E mais caro. Exatamente. Porque você concorda comigo que ataque está sofrendo a todo momento, né? Todo momento está sofrendo ataque, mas o que você comporta, o que segura ali, né? Você às vezes sofreu um ataque, beleza, por algo
que ninguém vai controlar é uma coisa. Agora, se sofrer um ataque por uma coisinha simples que você não investiu naquilo para proteger, é outra, né? Sendo A própria credibilidade também, né? credibilidade. Isso aí. Isso aí. Porque pensa assim, ó, o César falou no intangível, né? O intangível é realmente isso. Vou dar um exemplo que aconteceu agora, recente. Existe um software de monitoramento, né, de elaboração de dashboards e tal, que é o Grafana. Né? O Grafana é um software bem conhecido, inclusive, ele é open source, tem uma comunidade gigante que usa esse software, né? Esse software tem basicamente dois formatos, eles têm um formato que eles chamam de open source, que é gratuito, e tem um formato pago, que obviamente, eu acho que possivelmente, né, tem mais recursos e tal. Eles foram atacados no GitHub. O código do produto, o código-fonte foi inteiramente roubado por hackers, por conta de um token de segurança que vazou. E aí o que o pessoal, os caras que roubaram, obviamente, estavam pedindo, né, dinheiro, bitcoins em troca lá para devolver o código e para não publicizar esse código, né? Porque, enfim, o cara publicou o código, qualquer um pode ir lá e fazer o que bem quiser, né? Bem entender. E aí o que eles fizeram enquanto empresa, cara? Eles disseram o seguinte: nós não vamos pagar o resgate. A credibilidade, como é que fica dos clientes que usam essa solução, cara? Qual é a segurança que esses caras que usam a solução agora vão ter? Vão continuar com a solução implantada sabendo que o código-fonte está totalmente exposto e que possivelmente alguém já está atacando em vulnerabilidade para explorar em cima daquele código, consequentemente ganhar um acesso indevido ao teu ambiente, entende? Então, cara, exatamente, não é só questão da tecnologia, mas a credibilidade que também está em volta ali. Porque a gente está falando de uma solução tecnológica, mas pega um banco de dados, cara, tu tem um banco de dados ali dos teus fornecedores ali, cara. Se vaza teu banco de dados para a internet é ruim, péssimo, para a reputação também. Então vai muito além de tecnologia, reputação, credibilidade. E, cara, tem empresa que fecha por isso. E a gente até já falou aqui, né? Falando de segurança, né? E dessa questão da crescente dos ataques, não é se, mas né, não é quando, né? E não precisa ser uma coisa assim, porque às vezes, né, a gente às vezes tem essa dificuldade, porque acha que nunca vai acontecer, minha empresa é pequena, ou né, não vou ser visado por um ataque, mas é que não precisa ser um ataque externo, né? Pode ser uma vulnerabilidade interna, é um usuário que clicou no e-mail errado, e aí pode, né, custar a operação inteira da empresa, né? Então, tem que ter, né, além da tecnologia, essa cultura de segurança muito bem trabalhada, né, dentro da organização. Para fechar, assim, eu queria, né, que vocês me dessem, assim, um conselho, ou assim, né, para quem ainda não, para quem tem receio de migrar para cloud, né? O que vocês diriam, assim? O principal conselho é abrir a mente. Realmente a gente está em constante evolução. Eu sei que na hora da mudança há muita resistência, como aconteceu na pandemia. Quantos trabalhos remotos havia antes da pandemia? Muito poucos. E depois da pandemia? Então, assim, ou você muda no amor ou muda da dor. Uhum. Então, a gente abrindo a cabeça, realmente escutando, vendo, entendendo, fazendo benchmark em outras empresas, que eu acho muito importante. Quando você vê outras empresas que operam com outra modalidade, você sente mais segurança, porque você não é o único no mercado que está fazendo essa migração. Você viu que outras empresas fizeram, entendeu que o relato delas foi positivo, então gera mais segurança. Então acredito que o principal seja abra sua mente. Depois que você abrir a mente, faça um benchmark, escolha o parceiro ideal, porque não só na parte de tecnologia, mas num todo, quando a gente vai contratar um parceiro, seja um fornecedor, um outsourcing de qualquer outro tipo de serviço, a gente prioriza 3 fatores que eu chamo de valor. Realmente, qualidade, né, preço e atendimento. Isso tudo para mim é um conjunto que se chama valor, não é só a cifra. Às vezes tem um fornecedor mais barato, só que qualidade não é tão boa, atendimento não é tão bom. Então a gente realmente faz uma avaliação total na escolha de qualquer fornecedor. Então não é por preço que a gente vai por um conjunto de fatores. Então é isso realmente, eu deixo esse recado, né, para quem está nos assistindo, para as outras empresas que pensaram em migrar, ou enfim, a gente coloca a Estrutural os Orteia Gênios de portas abertas. Quem quiser visitar, entender como é que funciona o processo, como é que foi essa migração, pode entrar em contato com a gente, agenda uma visita que a gente recebe de portas abertas junto também com o time da Pronos.
E nós agradecemos a confiança, César. Basicamente, eu sempre falo para a nossa equipe aí, a Val sabe quanto chato eu sou com isso, que nós precisamos ter um diferencial. Nós não vendemos produto de prateleira. Nós vendemos um serviço agregado. E o nosso diferencial é o atendimento, acaba que sempre é o serviço, né? E, Val, tu que é do comercial, né? Pegar os clientes com as propostas abertas, ó, tem que ser igual o César, tem que olhar não somente o valor, tem que olhar outras coisas. Mas é legal, cara, assim, a gente agradece a confiança até, e o mais legal é que a Zorteia veio através de um bench em outro cliente. Então isso vai criando, gerando confiança, né? Exatamente nisso, né, César? Quando a gente tem ali alguma outra pessoa que já fez aquele processo, uma empresa nesse caso, e que você vê que deu certo, te dá mais, até mais coragem, né, para que você também faça. Então é bem interessante isso, essa visão, cara. E realmente, serviço especialmente de tecnologia não é só valor. É 3 fatores ali que são bem consideráveis quando você for escolher um parceiro. E se não for a Pronos, um outro parceiro, leve isso em consideração, né? Não se baseie somente por preço, porque o ditado dos antigos ainda funciona. Às vezes o barato sai caro. Exato. Tem que, além de tudo que o César falou também, acho que o parceiro escolhido tem que realmente ser um parceiro. Sem dúvida. Isso te dê um suporte posterior à implantação, diante de tudo, e projete antes, analise todos os riscos antes, né? Analise se isso realmente é o que te interessa para você naquele momento, se é o momento certo, e a partir do momento que você definiu, saiu buscar um parceiro, esse parceiro tem que passar a maior confiança para você. Pesquise, vai atrás dos clientes onde ele trabalhou, os contatos, né? Avalie muito bem antes para você ter certeza no que está fazendo. Porque, penso eu, você migrou isso pegou um parceiro e tal, migrou tudo, daqui a pouco não deu certo, tem que refazer tudo isso. Isso gera custo. É Sim. custo de todos os lados, né? Sim. E os impactos aí vai começar a acontecer, né? Na tua operação, impacto financeiro, N coisas pode acontecer que você nem imagina, né? Se tiver que migrar de volta para outra, mudar isso, né? Subir em outra plataforma. Então, cabe uma análise antes de tomar uma decisão, né? Aprofundada. O maior medo, acho que eu vendo assim, né? Que subir para cloud, tá, a gente pode escolher outro parceiro, né? Vai fazer o mesmo serviço. Mas o grande diferencial é a comunicação, a conexão. É fácil hoje te encontrar. A gente consegue falar contigo, com o Ricardo, com o Leonardo, o Charles ali, né? A gente consegue se comunicar de uma maneira fácil. Tudo é resolvido rapidamente. Esse é o grande diferencial de vocês da Pronos, né? A facilidade de se encontrar, de achar comunicação ali, né? O suporte é uma escolha, assim, um fator bem importante. Suporte e sustentação, né, Renato? Exatamente, né? Porque a gente sabe que, e se falando de infraestrutura como serviço, que é o que a gente entrega para vocês, precisa ser urgente. Né? Porque quando vocês estão com suporte, vocês estão com algum processo parado, né? Então essa comunicação ela precisa ser ágil de alguma forma, né? É uma empresa que está em franca evolução, né? Mas o nosso DNA, né, ele vem muito disso, né? A porta ali da nossa empresa está dizendo que nós estamos sempre on, exatamente porque o cliente tem essa percepção. Até porque tecnologia é o mínimo que a gente pode entregar. É o mínimo entregável, assim, então, né? E o humano é um novo luxo, vamos dizer assim agora, né? Se a gente está falando tudo, né, de inteligência artificial e automatização de processo e tal, o fato de você poder encontrar uma pessoa com quem, né, você falar e direcionar, eu acredito de verdade nessa frase mesmo, né? Que o valor humano vai ser, sim, um novo luxo, né? Porque isso vai ficar cada vez mais difícil. E gerar valor também. Porque, afinal de contas, o cliente lá, e mesmo intangível, ele quer enxergar valor naquela solução que ele está contratando, né? E aí, pegando o gancho do Luiz ali sobre o projeto, né? Sobre o projeto de migração para a cloud, a gente sabe, o César falou, o quão difícil é defender no board, né? Quando você tem infraestrutura local, a migrar para a cloud. Então, o primeiro passo, a aprovação do projeto já é bastante difícil, né? E o porquê da escolha do parceiro tem que ser uma escolha bem pensada. Porque, cara, assim, o meu ponto de vista é, quando você for migrar, tem que dar certo. Porque se em algum momento desse processo não for bem definido o projeto, dimensionamento de ambiente, a entrega, a sustentação, se você der rollback no final, a credibilidade do projeto vai por água abaixo. E aí você defender isso com board de novo fica difícil. A gente tem vários casos de empresas que aconteceu isso. No meio do projeto,
cara, não para frente nem para trás, não conseguiram colocar né, o ORP ou a solução HCM funcionar ou qualquer outra solução, o board desistiu e o cara teve que comprar servidor local de novo para colocar a infraestrutura porque gerou o cara não acreditava mais. Não, isso aí não funciona para nós. E às vezes não é que não funciona, é que o projeto é mal dimensionado e mal executado. Então isso é um ponto bem importante na escolha do parceiro também. Mensagem final, então, né? Se vocês podem aí deixar o seu recado, suas redes, tem vagas abertas aí, o espaço está disponível. Primeiramente, agradecer vocês pelo convite, muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês, a gente poder fazer essa abertura desse novo projeto, muito obrigado. A gente que agradece. E o recado para quem está assistindo, realmente, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da Estrutural Orteia, da Gênios, nos siga nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, estamos presentes lá. Para quem quer uma vaga, quiser conhecer a empresa, as portas estão totalmente abertas. E também bater um papo sobre negócios, inteligência artificial, segurança, enfim. A gente deixa o nosso contato aqui. Provavelmente vai aparecer aqui no rodapé. E aí vocês podem entrar em contato para a gente bater esse papo. Cara, vou aproveitar também, agradecer muito vocês aí, enquanto parceiros, enquanto pessoas também, né, cara? Vocês são sensacionais. E o Grupo Sancom agradece por ter vocês como cliente, tanto na Pronos quanto na Sancom. Beleza? E obrigado de novo pela parceria de sempre. Então, galera, esse foi o nosso primeiro podcast, o Visão de Quem Faz. Estivemos hoje aqui com o pessoal da Estrutural Orteia e da Gênios. Cara, tenho certeza que foi um bate-papo bem legal. Agradeço demais o César, o Luiz e o Renato por estarem aqui conosco. E nos siga agora para os próximos. Valeu, um abraço. Até mais. Visão de Quem Faz. Podcast.